E aí, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Tom. Eu fiz um episódio falando sobre como eu consegui sair, né, me tornar um empresário, mesmo depois de ter passado a maior parte da minha vida trabalhando como repositor. Pelo menos a maior parte ali, né, da fase entre os 15 e os 22 anos, né? E é engraçado, né? Quando a gente tem um desejo de mudar, quando a gente tem o desejo de sair do lugar onde a gente está, a gente consegue sair, a gente consegue mudar, a gente consegue melhorar, né? Eh, Quando eu tive a oportunidade, se você acompanhar, se você olhar meus últimos 2 vídeos, né, que eu conto um pouco da minha história, se você parar para pensar, né, e for realmente levar em consideração a realidade, eh, o mundo ele tá aí para todo mundo, né, ele tá para mim, ele tá para você, ele tá para todo mundo. E só nós mesmos somos capazes de mudar a nossa realidade, só nós mesmos somos capazes de mudar aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está enxergando, aquilo que a gente quer para nossa vida, né? E é engraçado, né? Eu contei toda a minha história, né? Que eu passei por repositor, depois eu virei promotor de vendas e acabei caindo na área de vendas. E tem gente que sempre me pergunta, cara, igual hoje. Hoje eu sou um empresário, sou sócio proprietário de uma agência digital, né? Trabalho com gestão de tráfego, né, que hoje chama gestão de tráfego há 16 anos, então, ou seja, eu tô desde quando o negócio todo era mato, né? Então eu peguei toda a transição do mercado, mas eu vou contar uma história para vocês entenderem um pouco de como que foi essa transição e como que eu vim parar aqui. Bom, nessa experiência de vendas que eu tive nessa multinacional, em um determinado período, eu era um bom vendedor, né? Porque como eu tinha falado, como eu sempre fui essa pessoa que tomava a frente da banda, que gostava de procurar oportunidades de negócios e etc, eu conseguia vender muito bem, né, eu tinha facilidade no dia a dia para poder vender e isso tudo me ajudava. E em um dado momento, um dos vendedores da empresa precisou sair de férias, e ele era um responsável por key accounts, né, que eram contas chaves da empresa. E eu tive a oportunidade de cobrir as férias dele, e foi nessa cobertura de férias que eu tive uma virada de chave na minha vida muito grande. Por quê? Porque eu era um profissional de vendas, eu era estudante de marketing na época, eu não tinha nenhum tipo de intenção de ir pra área de publicidade, eu nem sabia o que era, malemar eu sabia o que era marketing, né. E eu me recordo que teve um dia que eu fui visitar uma empresa que fica ali, né, próximo à Faria Lima, e essa empresa era uma agência de publicidade, né. Cara, quando eu cheguei lá dentro para poder atender a empresa, era uma empresa que eu só precisava fazer a visita, porque a venda deles era por comodato, né? Então, tipo, a empresa locava um equipamento de café, né, para essa agência de publicidade, e ela tinha que comprar uma quantidade de produtos, né, da empresa para poder abastecer essa máquina. Contrapartida, essa agência também, por incrível que pareça, era a agência que atendia a empresa que eu trabalhava. Então, existe essa relação de troca, né? Então, você coloca a máquina, entrega um pouco de produto com preço mais em conta, enquanto a empresa, a agência vende publicidade para você, né, faz a publicidade para você. E foi nesse dia que eu tive a primeira virada de chave, porque eu tive contato com uma agência e como foi? Eu estava de roupa social, eu tinha acabado de chegar dentro desse escritório, e quem veio me atender de bermuda, camisa regata e barba grande. E eu estava de barba feita, assim, a barba estava feita assim, alinhadinha. Por quê? Porque como eu era vendedor, o vendedor era obrigatório trabalhar com a barba sempre feita, roupa bem passada, social, sapato social, calça social. E aí quando eu me deparei com esse cara vestido dessa forma, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, é esse trabalho que eu quero pra mim. E aí eu falei pra ele, cara, como é que eu faço pra trabalhar nesse lugar, cara? Olha a minha roupa, olha como que eu tô vestido aqui. Eu tô vestido com todo de social, você vem falar comigo dessa forma, tá todo, né, descontraído, né, e etc. E ele falou, cara, você estuda o quê? Na época eu tava estudando marketing. Ele falou, cara, como você é um estudante de marketing, você pode de repente trabalhar na área de atendimento publicitário. E eu falei, tá, o que que o atendimento publicitário tem que fazer? Ele falou, ah, tem que cuidar dos clientes, tem que vender projeto. Eu falei, puta, venda eu não quero. Mas se for para venda, eu não quero, porque eu não quero essa pressão das vendas. Ele falou, não, você pode trabalhar, de repente, com a área de mídia, por exemplo, porque a área de mídia envolve muita parte de planejamento, então o marketing tem que cuidar muito dessa parte de pesquisa de mercado, né? Enfim, a área de mídia pode ser uma área boa para você. Eu falei, mas que diacho é esse negócio de mídia aí? O que é esse negócio, né? Beleza. Aquele dia, o cara plantou, sei lá, colocou um chip na minha cabeça que eu falei, cara, eu quero mudar de área, mano. Eu quero sair da área de marketing, eu quero ir pra área de publicidade. Só que, meu, eu nem era publicitário, cara. Eu tava estudando marketing, eu nem sabia como que eu ia fazer pra poder entrar nesse mercado.
E eu falei: "Preciso mudar de chave". Então eu tinha um desejo muito grande de mudar de chave. Por quê? Porque eu consegui chegar ali no nível que eu queria, que era me tornar um vendedor. Dali pra cima eu tinha que parar, refletir e ver pra onde eu queria ir, né. E aí foi nessa experiência que eu tive em 2009, a gente tá falando de muitos anos atrás, né. Em 2009 eu tive essa experiência. Eu falei: "Cara, eu quero mudar de área". E na época, a gente tinha muito forte o Orkut, a gente tinha o Facebook que tinha acabado de entrar no mercado, e a gente tinha o X, né, que é o Twitter, né, na época. E estava todo mundo muito viciado, né, todo mundo tweetando o tempo todo mundo postando coisa o tempo todo. E eu fui pesquisar o que um profissional de mídia fazia. Na época, né, o volume de busca do Google era extremamente mínimo, né, a gente não tinha o YouTube ainda bombando como bomba hoje, né, para você poder fazer pesquisa. E eu fui lá no Twitter e coloquei: "Cara, gostaria muito de trabalhar na área de mídia, o que que eu tenho que fazer?". E aí, por incrível que pareça, um cara que era um representante da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais, ele me respondeu esse tweet falando assim: "Cara, o profissional de mídia é responsável, né, por compra de espaço publicitário, ele é responsável por colocar anúncio, né, nos locais. A gente tá tendo uma fusão". Ele me chamou no direct, como a gente começou a conversar, ele falou: "Tá tendo uma fusão muito grande agora, porque antes toda a mídia era outdoor, busdoor, era mídia de rua, televisão, rádio, agora tá indo tudo pra internet, cara. Então a gente tá num momento aí de revolução muito legal. Quem conseguir e tiver a cabeça pra aprender esses anúncios aí, vai conseguir se dar muito bem". Cara, e olha que engraçado, eu falei assim: "Eu preciso então entender o que que é esse negócio". E aí eu fui atrás e descobri, né, o Google Ads, que já era uma plataforma que já estava consolidada, né, e descobri que o Facebook tinha acabado de criar também sua plataforma de anúncios. Tanto que na época o Facebook ele dava cupom para você poder colocar na plataforma e investir, se não me engano, acho que era R$ 100 para fazer anúncio. Nessa mesma época, que eu ainda tinha minha banda de reggae, eu resolvi fazer uma pesquisa, fazer uma enquete, né, perguntando quais músicas não podem faltar em um repertório de reggae. Eu fiz esse anúncio, cara, super simples. Na época, o Facebook, ele ainda priorizava, ele tinha um feed que priorizava muito mais as amizades do que qualquer outra coisa. Eu fui lá e fiz um anúncio, tipo, super básico. Eu nunca nem sabia, nunca tinha apertado um botão na vida, né? E fui lá e coloquei o anúncio, né? Pô, qual música que não pode faltar no seu repertório? Lá, lá, e soltei, cara. Meu, passou, né, eu fui trabalhar, continuei minha vida normal. Quando foi na outra semana, eu entrei na plataforma para ver o que tinha acontecido. Eu tive mais de 1 milhão de alcance. Cara, eu nem sabia o que que era isso. A plataforma estava testando o algoritmo ainda, eu nem sabia o que que era essa métrica, o que que era alcance, o que que era impressão, CTR, eu não sabia nada disso. Aí eu peguei e falei, cara, eu alcancei 1 milhão de pessoas. E aí minha enquete teve mais de 10 mil participações. Gente colocando Nat Roots, Mato Seco, Filosofia Reggae, essas coisas. Aquilo me impressionou de uma forma que eu falei, cara, eu acho que eu encontrei uma nova profissão. Porque, tipo assim, quando eu tinha minha banda de reggae, eu que era o responsável por fazer com que a banda aparecesse colocando cartazes. Então eu tinha um vínculo ali com essa área de comunicação de alguma forma, e automaticamente um vendedor, claro, né? Que era uma coisa que não tinha como, estava dentro de mim, eu tinha que vender, não adianta, né? É... Cara, é muito engraçado, né? Como que a vida é. Como eu tinha falado no último vídeo. A gente olha pra trás, a gente começa a ligar os pontos, a gente vê que as coisas fazem sentido, porque, meu, mais uma vez, eu tava de novo mudando a minha história, mudando a minha vida, porque eu encontrei uma outra forma de conseguir crescer mais um degrau. Por quê? Porque lá na empresa que eu estava, imagina, multinacional é o seguinte, eu era vendedor júnior, então eu tinha que virar pleno sênior, depois virar um coordenador de vendas ou um gerente de vendas nacional, e aí eu poderia tentar ir ou para a área de vendas mesmo, virar gerente, gerentão, ou eu poderia ir para a área de marketing. Só que a área de marketing, eu não sabia o que que era ainda, eu não tinha estudado, eu não entendia que cuidava de toda a cadeia, né, dos fundamentos ali, do preço, produto, praça, promoção. Eu acabei confundindo a minha cabeça. E eu lembro que eu cheguei na gerente de marketing um dia e falei, deixa eu te perguntar, eu conheci uma agência de publicidade e eu queria entender, eles falaram que sobre a área de mídia, eu queria saber um pouco mais. E aí, essa ex-gerente, ela era gerente da Coca-Cola, antes de ir para a empresa que a gente trabalhava. E aí ela me contou o que que era, ela me explicou, e eu percebi que esse universo de mídia era totalmente diferente do universo de vendas. Por quê? Porque mídia era realmente era do mercado publicitário. E aí que eu fui entender o que que era esse mercado de publicidade, qual que era, né, o tripé de uma agência, que é o atendimento, a criação e a mídia. Enfim, eu fui tentando entender isso daí para conseguir migrar. E o que que acontece? Aí que veio o grande desafio, porque para eu poder sair dessa empresa e entrar numa agência de publicidade,
eu precisaria, né, criar um plano, mais uma vez, criar um planejamento para eu poder conseguir fazer essa migração. Na época eu estava noivo, né, e ia casar nessa época, e uma semana depois que eu casei, eles me demitiram. Então, antes mesmo de eu conseguir fazer meu plano de mudança e fazer essa fusão, eu fui para a rua. Só que aí que é o mais legal, porque é nesse momento que você consegue fazer a transição. Eu não tinha mais nada a perder, estava desempregado, tinha tempo disponível, e aí eu fui estudar as plataformas de mídia para poder conseguir me inserir no mercado de publicidade. Então, na época, o profissional era o profissional de mídia ainda. Ainda era um profissional de mídia. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Lembra que eu comentei que quando eu comentei no Twitter, uma pessoa que era representante da Abrad entrou em contato comigo? Sabe o que eu fiz? Entrei no site da Abrad e vi que lá eles tinham mais de 100 associados. E quem que eram esses associados? Agências de publicidade. Bom, o que eu fiz? Peguei todas essas agências, com a experiência de prospecção que eu tinha, liguei para todas, algumas me atenderam, outras não, e eu mandei e-mail, porque todos ainda tinha formulário, tinha e-mail, né, porque antes as agências ainda deixavam um pouco mais o contato exposto. Hoje, às vezes, você, né, é um pouco mais difícil entrar em contato com quem realmente decide alguma coisa. E eu mandei e-mail com o meu currículo falando que era novo, que eu estava querendo entrar nessa área, que eu tinha experiência com vendas, mas não queria atendimento, eu queria trabalhar na área de mídia, que eu tinha feito um anúncio, um único anúncio na Meta, e tinha dado resultado, e que eu tinha experiência, eu gostava muito de publicidade, de comunicação, e eu queria muito entrar nessa área. Cara, na época, apenas de 100, acho que 5 agências me responderam, 5 me responderam, e 2 me chamaram para poder conversar. Então, se você parar pra pensar bem, olhando a taxa de conversão, eu tive 2% ali de conversão em reunião, né. A agência me chamou para bater um papo, e cara, e foi assim, muito louco, porque eu desde novo eu queria fazer minha transição de carreira, subir, virar promotor, virar vendedor, porque eu estava buscando estabilidade financeira. E quando eu tive essa oportunidade de entrar de mudar de mercado, imagina só, os caras, eles contratavam um profissional de mídia que tinha experiência em negociação com a Globo, com a Record, com a rádio, com a revista, com o jornal. Eu só tinha experiência de ter impulsionado um post, né, ali, com uma enquete, né, então, tipo, eu não tinha experiência nenhuma. E eu queria o CLT, porque eu tinha acabado de casar, queria ter a minha estabilidade. E aí eu ouvi a seguinte frase, né, de um dos diretores de uma agência que ficava na Vila Mariana, eu não vou falar qual que é a agência, falou assim: "Cara, você tem CNPJ?" Eu falei: "Não tenho". Ele falou: "Na área de comunicação e na área de marketing, as empresas dificilmente estão contratando CLT". Isso, cara, eu tô falando de 2011, 2011, né. Então, se eu fosse você, eu abria seu CNPJ, né, e começava a tentar prestar serviço para as agências, porque tá tendo muita mudança, né, tá vindo uma tecnologia muito forte, os anúncios estão migrando tudo pro digital. Se você não tiver um CNPJ, acho que ninguém vai querer te contratar, porque ainda é muito incerto pra gente, nenhuma empresa tá investindo, né, em publicidade digital ainda. As mídias, elas estão muito fragmentadas ainda da forma tradicional. E aí, o que aconteceu? Eu falei: "Cara, eu quero mudar". Eu estava muito com esse viés de trabalhar em agência, porque a agência você tem essa questão da barba, né, pode ver que eu tô com a barba grande até hoje, posso trabalhar tranquilo, né, podia usar bermuda, né, pra trabalhar em agência, então eu estava muito com esse. Então, eu queria trabalhar de barba, né, queria poder trabalhar com mais à vontade, né, porque a área de publicidade realmente tem isso. Quando você tá à vontade, você consegue ser mais criativo, né, mesmo a área de mídia sendo uma área que mexe muito com números e etc, eu achava bem interessante. E aí, eu fui para minha jornada, né, eu já tinha o CNPJ, eu automaticamente, né, acabei tendo que aderir, né, a ter esse CNPJ, que na época era MEI, né, para poder conseguir trabalhar nessa área. E eu não consegui fechar com essas 2 agências que me direcionou, mas aquilo já estava começando a me direcionar para uma área, que é uma área que, pô, anos depois, a gente viu que se tornou a área de tráfego, né. Eh, e aí o que que acontece? Eu comecei a oferecer esse serviço, mais uma vez, né, utilizando o conhecimento em vendas, comecei a oferecer esse serviço para alguns empresários da região, para alguns pequenos comércios, enfim, comecei a tentar. Deixa eu tentar ajustar aqui minha câmera. Aí. Comecei a tentar, né, de certa forma, vender esse produto e esse serviço para o mercado. E não demorou muito para conseguir algumas oportunidades. Então, eu consegui, na época, se eu não me engano, consegui uma escola de cursos profissionalizantes, que também era muito em alta, não sei se vocês se recordam.
há muito tempo atrás você tinha Microlins, Logos, enfim, um monte de escola de cursos profissionalizantes e todos voltados para a área da computação. E aí eu comecei a fazer os meus primeiros anúncios para essa empresa. Cara, a gente tá falando de 16 anos, gente. Tem gente aqui que provavelmente vê os meus vídeos aqui que deve ter 18, 19, ou seja, a pessoa estava nascendo, estava migrando para essa área de marketing, né, de mídia, né. E é engraçado, durante muito tempo, né, as agências, elas costumavam dar de bonificação o trabalho de social media, enfim, ou o trabalho de tráfego pago, né, para as empresas. Por quê? Porque o outdoor dava muito dinheiro, a TV dava muito dinheiro, o rádio dava muito dinheiro, eles acabam bonificando os clientes com essa área de mídia. Mas enfim, esse é mais um capítulo, né, da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu trago um pouco mais sobre como eu consegui entrar na minha primeira agência de publicidade e como que foi essa transição do mercado que aconteceu de lá para cá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, peço para que você curta, comente, compartilha. Eu gostaria também de deixar aqui, para comunicar com vocês, que eu estou desenvolvendo um curso chamado Curso PDM, que é um curso de planejamento de mídia. Então, para você que é gestor de tráfego, você que trabalha na área de atendimento comercial numa agência, você trabalha, né, você que trabalha no departamento de marketing, que precisa contratar uma agência de publicidade, não entende bolhufas do que vem naquela planilha de planejamento, né, ou você que é dono de um negócio que está lá apertando o botão impulsionar, não sabe o que significa nada daquilo que você está fazendo também, eu espero que você, né, confie em mim, que você tenha coragem de clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Vá lá, dá uma olhada na minha landing page, olha as informações, veja um pouco da minha experiência, né. Se você se sentir segura, agora na pré-venda, o valor está bem em conta, né, essa pré-venda eu vou segurar ela até o dia 20 de julho, e depois os valores vão se alterando automaticamente, né. Enfim, não tenho grandes pretensões com esse curso, não quero ficar milionário, não é isso, mas se eu tiver 5, 6, 10 pessoas que participem desse curso e que possam me ajudar a melhorar, para eu dar o meu próximo passo, porque, tipo, eu ainda vou chegar nessa questão, né, que a questão aqui desse canal é falar de planejamento de forma ampla, né, como eu planejei minha vida para chegar em vendedor, como eu planejei minha vida para trabalhar com mídia, né, e como depois eu planejei minha vida para virar empresário, qual sou hoje, né, e que eu sou muito grato a Deus por ter conquistado essa possibilidade. Então, no próximo vídeo eu trago um pouco mais da história para vocês.